Olá, meu nome é Grace Teles e o tema de hoje será sobre a minha história profissional. É interessante que quando as pessoas observam você, onde você está, não imaginam os medos, as adversidades com as quais você já passou e acha que tudo aconteceu da forma mais tranquila do mundo. E, na verdade, não foi. Por volta dos 15 anos de idade, eu saí de casa. Claro, uma saída programada para estudo, e fui estudar em outra cidade, que era numa capital, era do interior. E assim, nesse momento, os seus sonhos começam a se concretizar, porque tudo inicia no foco do estudo. Na minha época era assim. E eu decidi a faculdade que eu queria, não foi uma decisão que eu já sonhava, mas eu sonhava com área de saúde e que não medicina. Eu tive meu pai era médico e eu nunca tive assim vontade de fazer medicina, mas a área de saúde. Então eu fiquei em dúvida entre fonoaudiologia e odontologia. Mas eu acabei seguindo a odontologia, muito porque também eu tinha histórico na família, meu avô era odontólogo, embora nunca tenha exercido, mas assim aconteceu. E comecei a universidade. E nesse período, tudo era muito diferente, não tinha o acesso que se tem hoje às informações. Então, eu cursei a faculdade. Depois que eu cursei a faculdade, isso sim, no período da faculdade, eu já tinha decidido que queria fazer odontopediatria. E a minha afinidade pela odontopediatria vinha muito até do histórico da família. Minha família sempre foi muito de gostar de criança, minha mãe, meu pai, sempre muito. E a gente tinha assim, o cuidado que tiveram desde a infância também me fez ter essa decisão. Eu gostaria que as crianças fossem cuidadas um pouco como eu tinha sido, tanto também pela minha odontopediatra. Nessa trajetória, essa decisão de fazer a odontopediatria, na faculdade, as crianças que colocavam um pouco mais de dificuldade eram direcionadas para mim. E assim eu fui já sonhando com e criando esse elan com a criança também. E depois eu segui. 2 semanas depois que eu finalizei a universidade, eu fui para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu estudei em Recife e aí a pós-graduação iniciou na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quando eu fui, a gente tinha uma prova, era uma prova extremamente concorrida, e eu fui para fazer especialização. Quando eu cheguei lá, os professores me orientaram a fazer aperfeiçoamento primeiro. Por quê? Porque na época se fazia aperfeiçoamento, depois seguia com a especialização. Então era um ano de aperfeiçoamento e depois que era a especialização. Hoje vocês vejam que os alunos entram imediatamente logo na especialização. Por quê? A justificativa. Porque você já pegava uma mão, ou seja, era a mão que se falava, né? A mão era o jeito, era, enfim, para que você aproveitasse melhor a especialização. E assim eu fiz. E, de fato, o aperfeiçoamento, ele já me deu um contato já com outras questões, já com a área de pesquisa, inclusive. Na época, para que a gente fosse fazer prova, você tinha que ser encaminhado com uma carta de recomendação para a universidade. E o professor Ranilson, lá da Universidade de Pernambuco, ele me encaminhou para o professor Dr. Roberto Viana, Roberto Braga de Carvalho Viana, no Rio de Janeiro. E aí, pronto, o doutor Roberto Braga, ele já me colocou dentro de um grupo de pesquisa que funcionava na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que para mim foi muito importante esse contato inicial. E já esse convívio com a pesquisa. Uma pesquisa consagrada, uma pesquisa, ou seja, que tinha um histórico robusto, uma descrição, ou seja, era
um acontecimento de fato, né? Porque era uma pesquisa que ela tinha como uma cobertura internacional. Então, nesse período, vocês me perguntam assim, e você teve medo de enfrentar isso? De certo modo, quando você sai de casa, muitos medos, muitas barreiras já são, muitas muralhas já são destruídas. Mas o novo, ele é sempre algo que requer concentração, né? Ou seja, eu estou aqui diante de um desafio. Ou seja, eu vou estar aqui no projeto de pesquisa, porque era muita recomendação, a gente se fazia reuniões e era um evento, né, na verdade. Então, eram muitos critérios. E é interessante que vinham muito equipamentos de fora e que eu comecei a vislumbrar já outros olhares, né, distante daquilo que eu tinha visto na minha universidade. É importante ressaltar que, nesse momento, que o acolhimento dos professores, que o acolhimento não é tratar você assim, como se você fosse... Não, ele lhe trata como um adulto, não é que seja bem-vinda. Não, não existia aquilo. Não existe essa coisa que assim a gente às vezes espera. Não, era assim, olha, você chegou, você vai, sua responsabilidade é essa, você vai fazer isso, tem que cumprir isso. O que é que você faz de meia-noite às 6 da manhã? Pois é, isso aqui, você vai ter que estudar isso. E assim se processava. Não existia hoje o que muitas vezes a gente espera, que olha, é a empatia. Não tinha muito esses conceitos. Não, você estava ali dentro de uma universidade, você estava dentro de uma pós-graduação, você tem que cumprir isso, aquilo, e dar conta de situações que antes não tinham muita facilidade, como, por exemplo, uma revisão da literatura. Eu lembro muito bem que, às vezes, eu saía do Rio de Janeiro, viajava de ônibus para São Paulo só para ir à biblioteca e voltava no mesmo dia para o Rio de Janeiro, porque eu também não tinha dinheiro para poder ficar, né? Então, essas situações, elas existem. Hoje você pega um celular, você vai para um computador e você faz ali uma revisão de literatura rapidinho. Isso não existia. Então, os professores, eles tinham uma postura mais firme, né? Ou seja, você tinha que cumprir. Dentro da clínica, a gente também tinha uma clínica robusta. Você tinha clínicas assim com diferentes tipos de pacientes, né? Você tinha já convivia com pacientes especiais. E na época, eu já fiz quando eu pulei já para a especialização, porque eu terminei, né, o meu aperfeiçoamento e fiz a prova para a especialização. Quando eu fiz a prova da especialização, eu já estava engajada nesse projeto de pesquisa, mas na época surgiu o HIV, o vírus da imunodeficiência adquirida. E nós começamos um grande projeto dentro da Universidade Federal, que foi o projeto SIDA-AIDS em odontopediatria. E nesse período, a doutora Ivete Pomarico, que era a coordenadora, né, juntamente com Rogério Gleiser, que acredito que ainda se deve circular por lá com toda certeza, que era o coordenador da especialização em odontopediatria lá dentro da UFRJ, juntamente com a doutora Ivete, abraçaram, né, o projeto SIDA-AIDS. Na verdade, a doutora Ivete que abraçou, mas o doutor Roberto, o doutor Rogério, ele aceitou que a gente fizesse o nosso projeto de conclusão do curso, desse projeto SIDA-AIDS em odontopediatria. Então, eu escolhi uma área dentro do projeto e fiz. E nessa época foi um dos projetos pioneiros. Eu trabalhei com profissionais da saúde coletiva que foram extremamente importantes na elaboração do projeto, que é um projeto multidisciplinar, riquíssimo, e a gente aproveitou, embora fosse algo desconhecido. E aí eu tive muito medo, porque era uma doença que a gente não sabia muito dela, sabia que tinha que se proteger, sabia que poderia haver transmissibilidade, e ainda se estava estudando se a saliva era transmitia ou não. Então a gente se protegia com o que tinha, mas
também, com um grupo interdisciplinar, avancei nesse processo. Eu e um outro colega, que era o Ronan. E nós fizemos esse projeto, eu terminei meu projeto de TCC, né, trabalho de conclusão de curso, e já ingressei também, fazendo prova, no mestrado em odontopediatria, com o mesmo tema, já estudando o mesmo tema. O projeto que eu tinha iniciado quando eu cheguei, que fiz parte, que era o projeto Sorria Maré, que era um projeto que foi feito dentro era um projeto que foi feito dentro da favela da Maré. A gente finalizou, foi publicado e tudo, e serviu como de fato, assim, como uma grande experiência. Mas aí eu segui com o projeto Cidades em Odontopediatria. Esse projeto ele me fez trabalhar com também uma outra equipe interdisciplinar, com médicos, né, médico pediatra, pessoas extremamente expressivas e que me ajudaram decisivamente em todo esse caminho. Porque você trabalhar com pessoas competentes, com pessoas sérias, com pessoas que não desviam o caminho, não encurtam o caminho. Isso é importante. É muito salutar na carreira profissional. Porque quando você quer encurtar o caminho, você acabou de perder muitas informações que são necessárias para o seu crescimento posterior. Então, a gente ingressou, nós finalizamos o nosso mestrado, muitos amigos feitos, muitas ideias compartilhadas, muitas informações que foram extremamente necessárias, muito estudo, e eu tive também a chance de conhecer John Greenspan e Deborah Greenspan, que foi numa oportunidade no evento internacional, no qual eu levei os meus dados do projeto Cidades em Odontopediatria. E eu lembro que eles me mandaram, nessa época, 20 artigos que tinham sido recém-publicados. Eles me mandaram, eu recebi pelo correio esses artigos diretamente dos Estados Unidos. Eles tiveram essa grande gentileza. E eu montei o meu trabalho focado nesses artigos, porque vocês vejam que na época não era fácil. Então, isso aí foi um grande presente para mim. E foi uma relação que ficou de uma forma muito afável, também com o Francisco, que era um grande pesquisador, que era uma das pessoas que mais publicava na área, e ele ficava na Califórnia, em São Francisco. O John Greenspan, na época, ele foi presidente do IADR, que é um dos maiores congressos assim, de pesquisa, e ficou essa troca de informações sobre isso. Na época já tinha e-mail e também telefone. E a gente, assim, você era fluente em inglês? Na época eu não era, mas eu contratava uma professora para poder organizar a minha fala, a minha pronúncia, para ir para fora, para o exterior, para que eu pudesse, ou seja, falar o inglês bem, né? Que as pessoas entendessem e que eu falasse os termos técnicos de forma precisa. E aí, depois que eu saí do Rio de Janeiro, eu já vim aqui para Fortaleza, assumi na Universidade de Fortaleza, primeiro na Associação Brasileira. E assim, não pense que tudo isso foi fácil, não. Foi um processo muito duro, assim, de não ter perspectiva, muitas vezes. Em seguida, eu disse, bom, eu recebi aqui em Fortaleza um grupo que já estava vindo, mas que continuou, e foi o grupo da Universidade de São Paulo. Juntamente era a doutora Salete Narraz, que foi uma mãe profissional para mim, era a doutora Ana Lídia Ciampone e todo um grupo da Universidade de São Paulo. E aí eu resolvi fazer o meu doutorado lá na USP São Paulo, que também foi outro grande presente, porque foi uma experiência completamente diferente. Mas é importante que
que eu só abordar aqui, que esse contato que eu tive com pacientes especiais, né, já na minha na especialização e o mestrado, foram decisivos para o que eu faço agora. A minha tese de doutorado, quando eu cheguei em São Paulo, aí nós decidimos fazer sobre qualidade de vida, que era um tema que estava despontando e que tinha tudo a ver com a criança. Porque você falar de qualidade de vida e relacionar com a saúde bucal foi maravilhoso, e a Ana Lídia Ciampone foi a minha orientadora. E aí, nessa época, foi uma época muito rica também, porque você conhecer novas pessoas, novos grupos, e você lidar com a Universidade de São Paulo, que é uma universidade que tem tudo que ela representa hoje aqui, ainda hoje aqui no Brasil. Essa responsabilidade que ela tem sobre a ciência brasileira. E eu sou extremamente grata à doutora Salete, que me abraçou como filha. Então, assim, de passar finais de semana com a família dela, e também a Ana Lídia, assim, foram pessoas que todos aqueles professores foram espetaculares. E foi um período no qual também foram outros aprendizados, mas também sob dificuldade, porque você não tinha facilidades, né? Ou seja, eu resolvi morar mais ou menos próximo ali da USP, mas eu ia e voltava para dar aula aqui na universidade. Então, fazia esse trajeto. Foi um período no qual um custo elevado para mim, porque se tratando de dinheiro, a gente sempre viveu com bolsa. Naquela época tinha muitas bolsas, né? Então, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela deu bolsa, eu também tinha bolsa, aqui em São Paulo, lá em São Paulo. E assim foi acontecendo. Essa formação mais profissional voltada para a área pedagógica, né? E o consultório eu comecei quando eu retornei para cá. Comecei como toda pessoa começa, de baixo. Ou seja, ali vem um paciente, vem outro paciente, e você tem que se fazer lá presente. Eu lembro que a doutora Salete dizia sempre, tenha calma, porque consultório você tem que estar lá, com o paciente ou sem o paciente. Fique lá, porque parece que sua presença chama. E assim foi. E assim foi todo esse processo, e você vai devagarinho, sempre cuidando também de pacientes especiais, e ao mesmo tempo também na universidade, fui montando os projetos na universidade, projeto que vigora até hoje, que é o programa de atendimento multidisciplinar ao paciente especial. Montei também o projeto Mamãe Bebê, que é já focado no bebê, e assim foi sucessivamente. A gente já participou da formação da disciplina de clínica infantil, juntamente com outros colegas, que vigoram até hoje. O consultório a gente mudou, né, de espaços e tudo, mas assim, sempre aceitando os desafios, que não são poucos, e passando por muitos momentos que dizia assim, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque está sendo tão difícil esse início que eu muitas vezes fiquei também em dúvida, como você também deve ficar. Mas tem chamados, né? Você sente que aquilo ali é um chamado. E seu amor, seu querer de fazer algo, de colaborar, vale a pena, ou seja, é o que faz você ir em frente. E assumir que a sua decisão, você pode até ter dúvida em muitos momentos, mas é aquilo que você quer. Assim, foi isso que eu aprendi a fazer. O que é que eu vou fazer? Então, vamos em frente. E aí é assim, com os percalços, e que assim, percalços, gente, tem a vida toda, né? Nem tudo é um mar de rosa, não. Toda hora tem. E muitas vezes você vai só renovando aquilo que você vai fazer. Você vai vendo as tendências, você vai vendo o que é. E eu, inclusive, eu estou aqui agora, falando aqui para vocês. Montei agora, né, os Sorrisos Inclusivos. Por que que eu montei o Sorriso Inclusivo? Porque de tanto escutar essas mães, de tanto escutar os profissionais, de tanto escutar uma demanda que existe, que eu acho que agora eu estou no momento
de poder compartilhar essas informações. Então, o prazer que a gente tem, a alegria de poder colaborar, ou seja, que seja na coletividade e também na individualidade. Isso é uma honra da vida. Agora, estou aqui também na luta junto com vocês. A gente sempre está pronto para assumir os desafios. O que é diferente? Porque agora o caminho é mais fácil, porque eu já percorri muitas veredas. E agora o caminho que eu quero, ele já está muito claro para mim. E eu espero que você que está iniciando, você que é profissional, que você também procure esse caminho, não se desvie dos seus valores, porque isso é muito importante, e sobretudo da ética profissional. Então, eu estou aqui à disposição de vocês para ajudar, para colaborar, e eu espero que esse projeto colabore com você, mãe, com você, profissional, para que você não só se encontre, mas também que colabore na sua atualização, que colabore você enquanto pessoa, você enquanto profissional e você enquanto mãe. Então, assim, a odontopediatria para mim foi a dedicação de uma vida, né? Ou seja, toda a minha juventude foi dedicada à odontopediatria. Todo o meu foco foi a odontopediatria. E aí depois vieram os meus filhos. Casei com o Pedro e hoje tenho os meus 3 filhos, o Pedro, a Diva e a Esté. E com o nascimento dessas crianças, um outro conhecimento e uma outra experiência também veio junto. Porque quando a gente vivencia o lado da mãe, é um outro olhar. Isso não quer dizer que antes, muitas pessoas diziam, quando a gente é mãe é diferente. Eu não senti tanto essa distância, porque a gente, no transcorrer da formação, você tem muito do desenvolvimento infantil, para que você reconheça as alterações bucais. Mas, de fato, a condição de mãe te faz ter assuntos que são pertinentes, ou seja, você está vivenciando em sua casa e aquela outra família, igualmente com a outra família. Então, é claro que é uma outra pós-graduação, né? Que essa daí é algo, assim, infinito. Não dá para dizer a dimensão que é isso, né? Então, vem a complementar. Então, assim, eu tenho muita gratidão por todo esse caminho. Reforço que é um caminho que a gente precisa ter muita decisão para que você se mantenha nele. Mas eu digo, eu não deixo a minha odontopediatria se perder. Eu sou uma apaixonada pelo desenvolvimento infantil. Eu trabalho com prematuros, né, dentro do hospital HGF, e vejo aquela criança que muitas vezes o bebê que está recém-nato e vejo a sua evolução. E quem foi que disse que um ser humano, ele nasce um papel em branco? Isso não existe. Na raça humana não existe. A criança, o bebê, ele nasce cheio de informações. E eu fico observando esse desenvolvimento, acompanhar esse desenvolvimento, ele é uma honra, porque a gente aprende enquanto ser humano, enquanto mãe. E mais ainda, dentro das mães atípicas, talvez tenha sido o meu maior conhecimento, a minha aquisição até como mãe, porque as mães atípicas, elas têm um olhar sobre o filho, o que elas deixam de fazer pelo filho é muito inspirador. Então, por isso mesmo que eu primeiro, quero que vocês fiquem aqui com o desafio, ele faz parte, o medo, ele faz parte, a crise existencial faz parte, e que a gente tem muito a aprender com a coletividade, porque existe a ciência que você estuda no livro, mas a maior ciência é aquela que você convive, é com os outros, é com o seu grupo, é com as mães, é com o próprio paciente, a observação. Então, que vocês acreditem nisso, acreditem nessa vida, acreditem nesse desenvolvimento, que a gente só tem a aprender sempre. O processo de aprendizado, ele é infinito. Estamos aqui para o que der
e vier. E os Sorrisos Inclusivos, ele foi projetado para essas mães, ou seja, eu ouvi muitas sobre as dores dela. E algumas coisas eu não tinha resposta. E tudo bem, eu não preciso ter resposta para tudo. Nem enquanto eu como pessoa, nem enquanto eu como profissional. Eu também estou no processo e estarei sempre. Mas a gente pode também trocar informações e se ajudar. Estamos aqui também para isso. Então, eu quero deixar aqui a minha gratidão a essas mães que compartilham tantas informações comigo e que me emocionam tanto, porque é muita confiança. E eu espero poder, de alguma forma, contribuir. Muito obrigada. Gente, essa história é linda e inspiradora demais, né, não? Então, olha só, se você gostou, compartilha, porque com certeza alguém está precisando ouvir esse testemunho maravilhoso da doutora Grace para seguir em frente naquilo que acredita na sua profissão e na sua vida também. Então, vamos lá. Curtam e compartilhem esse depoimento da doutora Grace e nos sigam também lá no nosso Sorrisos Inclusivos, tá bom?